volta com Filomena Legalmente Digital e hoje nós vamos conversar sobre o que o digital pode fazer na mudança de vida de uma mulher. E vamos conversar também o que acontece quando a pessoa cresce no digital, mas cresce ainda assim em base, sem estrutura, tá? Hoje a conversa vai ser muito boa e para isso eu chamei a Carol Cordeiro, que é mentora de mulheres que querem empreender no digital. Carol, diz para a gente qual é o diferencial dessa mulher que quer se inserir no digital, o que é que você percebe hoje dessa mulher que está buscando o digital para mudar de vida? Hoje, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer imenso estar com você aqui hoje, muito feliz. E para a sua pergunta aqui, para inicial, eu acho que para a mulher se inserir hoje no digital, ela tem que ser referência, ela tem que procurar conhecimento e ela tem também que se espelhar em pessoas que já têm uma autoridade no mercado, que já estão, já são grandes, já estão em outro patamar, para poder ela crescer também parecido com essas pessoas. Muito bom, muito bom. Tu acompanha várias mulheres que estão querendo mudar de vida como mentora no digital. Isso é fato. Tirando a questão do nicho, porque tu atende várias profissionais de vários nichos diferentes, qual é o padrão emocional dessa mulher quando ela chega para você e diz assim, ai, Carol, me ajuda aí, Carol, estou querendo me inserir no digital, querendo mudar de vida. O que é que tu percebe do padrão emocional? Como é que ela chega para ti quando ela decide se inserir no digital? Pronto, o que eu vejo é nessa parte, quando elas vêm me procurar, falando sobre emocional, que querem ingressar no digital, o que eu vejo a maior dificuldade delas é o financeiro. Porque tem muitas que querem ingressar no mercado digital, mas não tem como base o financeiro, porque você sabe que o dinheiro hoje ele ajuda em muita coisa. Só que elas não têm recurso. E às vezes ela quer uma renda extra, trabalha CLT, mas tem uma renda extra. Ou então é profissional em alguma área, mas quer como renda extra entrar para o mercado digital e faturar de forma online também. De tanto a gente falar e mostrar resultados, elas querem também ingressar no mercado digital, mas o financeiro pesa. Então, o que é que eu aconselho, o que é que eu vejo e o que é que eu sempre falo para as minhas mentoradas, para quem me segue no Instagram? Se tem dificuldade financeira, tem que ir pelo lado mais fácil. Qual é o lado mais fácil? Você começar a observar como as pessoas estão faturando na internet. Como é, Carol, essa forma de faturar na internet sem dinheiro? Primeira coisa que eu sempre falo, se não tem dinheiro, quer trabalhar de forma online e ganhar dinheiro com o digital, estrutura o Instagram, começa a criar autoridade ali dentro, porque se você tem autoridade, qualquer coisa que você lançar na sua rede social, você vai vender. Mas o que atrapalha mais o emocional de mulheres é a parte financeira, que é ajudar a família, que é ajudar o marido, que é ajudar o filho de alguma forma, que é ter dinheiro com lazer, qualidade de vida financeira, geográfica, e não tem. Então, o lado emocional, aonde pesa mais que eu vejo é a parte financeira. Muito bom. Eu até falo sempre que quando eu comecei a trabalhar como digital, como advogada, eu comecei a gravar conteúdo no Instagram. A minha maior dificuldade quando eu iniciei esse procedimento foi a questão do meu autojulgamento na hora de falar, porque assim, a questão do posicionamento é uma trava, o dinheiro, a questão é outra trava, Sim. mas muitas vezes o medo do julgamento do outro também, e até do nosso próprio autojulgamento, pesa muito para a gente conseguir fluir. Quando eu brinco sempre, quando eu fui gravar a primeira vez, eu passei o dia inteiro para gravar um vídeo, e ele saiu péssimo. Se você for olhar, ele é ruim. Lógico, hoje você já grava com maior rapidez, até falando aqui no podcast, né? Mas assim, a gente sempre tem as travas que Os acontecem quando os bloqueios. bloqueios. O que é que tu vê de, assim, que é mais comum de bloqueio quando a pessoa já partiu, não, agora eu me estruturei, vou começar, Carol, como é que eu vou iniciar esse gravar conteúdo, essa autoridade, como é que eu crio, quais são as travas reais ali, e o que é que eu não posso ignorar na hora de começar? Eu vou falar por mim, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive bloqueios, eu não conseguia aparecer, eu já tinha na minha mente e com o conhecimento que eu tinha investido, já que eu investi em muito conhecimento, como até hoje eu invisto, eu já tinha uma base ali para mim trabalhar. Então, eu já entendia o que é que eu queria fazer. Mas aí vinha o próximo passo, aparecer na rede social. Então, eu tinha bloqueios. E eu não sabia
como fazer. Eu gravava o vídeo, mas eu ficava com medo dos julgamentos na internet. Eu gravava o vídeo, mas eu ficava com medo de aparecer alguém abestada aí, não sabe de nada, não sabe nem o que é que está falando. Porque, para quem não sabe, eu trabalhei com confecção durante 9 anos, encerrei as atividades e eu fui para o mundo do marketing sem entender nada. Então, é como uma faculdade, a gente investe em conhecimento, você paga para estudar. Então, eu investi em conhecimento para me aprender, para me entender o que é que eu ia fazer. Até eu me encontrar, demorou acho que uns 2 anos, porque eu pensava que eu queria ser designer, eu pensava que eu queria trabalhar como social media, e aí eu fui devagar. Não é isso, não é isso, mas eu consegui levantar caixa, que era para me investir, para me comprar mentorias, treinamentos, voltado para o que eu queria. Então, o que é que eu falo hoje para as pessoas que estão iniciando, ou que já têm a base formada, que investiu em algum conhecimento, tem uma estrutura organizada? Gente, se tem bloqueios, tem que saber ali qual é o problema, a raiz do problema. O meu era emocional. Então, eu fiz o quê? 4 dias de imersão para me entender o que era o meu problema ali, desbloqueei total. Então, depois desses 4 dias, porque veio algo emocional, psicológico, que eu queria entender o porquê. Então, já era algo de mãe, de pai, passado. E foi aí que eu consegui me desbloquear. Comecei a aparecer na internet, comecei a falar com autoridade sobre o que eu fazia. Se tem algo hoje que você tem que fazer para iniciar, é começar a aparecer. Carol, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Quem que vai pagar os boletos? Quem que vai pagar as contas, o cartão de crédito no final do mês? Vai chegar alguém para dar 10 mil reais para pagar? Não vai. Então você já tem que começar a pensar desse lado. Foi o que eu escutei de onde eu fiz a minha imersão. Vamos chegar para lhe dar 10 mil reais no final do mês, 20 mil para poder pagar as contas? Não vão. Então por que você não está aparecendo? Falando sobre o que você sabe fazer de melhor, ajudando outras mulheres? Porque você tem que começar a ver que quem está de fora só vai começar a entender o que você faz quando você começar a aparecer para falar. O que é que você faz, o resultado que você está realizando ali, as estratégias que você fez que teve resultado, você mostrar ali em números o que foi que realmente você ganhou com aquilo. Então, quando eu comecei a fazer todo esse passo a passo, aí começaram a me perguntar como foi que eu fiz para chegar ali. Mas começou com um videozinho, uns stories, um café da manhã. Para quem tem vergonha, manda um bom dia, bota ali um bumerangue, mostra ali um pouquinho do seu café da manhã, mesmo com o que você tem ali. Não, não mostra o que você não é, você tem que mostrar na realidade o que você é. Porque tem gente que faz uma máscara de uma coisa e por trás é outra. E você tem que mostrar ali a sua realidade do que você é, o que você tem. E Então, máscara não vende, né? não vende. Você tenta demonstrar ali, mascarar uma coisa que você é e por trás você é outra, uma hora vai cair, entendeu? Então, você mostrou ali um posicionamento, não ignore ali o próximo passo. Posicionamento e autoridade. Duas coisas que caminham lado a lado. Tem um posicionamento, se posicionou na internet, você consequentemente vai começar a ter autoridade. As pessoas já vão começar a lhe ver de outra forma. Foi o que eu falei para você, nos nossos bastidores aqui antes. Se você é boa demais, com o passar do tempo, você vai ficar tão boa que vai ser ruim para você mesmo, porque as pessoas não vão lhe valorizar. Vão lhe procurar para fazer perguntas, vão lhe procurar para pedir ajuda, mas nunca vão como lhe procurar como a Filomena tem autoridade aqui na parte de advocacia. Ela é boa, é advogada, ela exerce essa função aqui. Vou pedir uma ajuda a ela aqui, só um insight. Pronto. Mas para ela comprar o que você vende, para ela lhe pagar o que você faz, então você tem que se tornar autoridade naquilo que você é boa. E é assim que eu vejo assim, algo que muita gente chega aqui falando, a autoridade também, além de ser uma conquista que não é da noite para o dia, é muito investimento, né? Investimento em conhecimento. Todo mundo que citou aqui, que se destaca, sempre coloca, eu estou sempre investindo em educação, Sim, que é uma forma de você também criar mais autoconfiança, o conhecimento ele te empodera, né? sim. E, Carol, me diz uma coisa, qual é a virada de chave onde o marketing passa a ser só meramente divulgação e passa a ser esse empoderamento de autoridade da tua mentorada? Ou do empreendedor digital, né? Da empreendedora. No caso, você quer reformular a pergunta assim: qual é a virada de chave que eu acho? É que quando o marketing deixou de ser meramente só divulgação de produto e serviço e ele passa a ser uma decisão de liderança dessa empresária, ele passa a ser um instrumento de crescimento real daquela empreendedora do digital. Entendi. A virada de chave vem quando você começa a entender que ali
é uma fonte de renda. A virada de chave que eu estou tentando passar para você, sobre a pergunta que você fez, que você vê o marketing digital como divulgação de produtos, como divulgação de trabalhos, né, de influenciadores, de pessoas que pedem para fazer ali uma permuta, ele é uma fonte de renda. Tem gente que vê a fonte de renda como principal e vê uma fonte de renda como renda extra. A minha, ela se tornou a principal. Eu, tudo que eu publico na minha rede social é o que eu conheço ou então o que eu uso. Eu não vou divulgar nada e não vou falar nada na minha rede social se eu não conhecer ou se eu não usar. Então, quando eu comecei a ver que, quando eu comecei, foi com renda extra, e comecei a ver que eu poderia ser produtora, poderia virar ali o meu produto na rede social, ele poderia ser minha renda principal, aí eu comecei a entender, foi nessa virada de chave que eu entendi que eu poderia ajudar empreendedoras, minhas mentoradas, elas poderiam ser produtoras também, ou elas poderiam ser afiliadas. Então, existem os dois lados de você, como Filomena, você, advogada, querer a sua rede social como renda extra ou a renda principal dentro do seu segmento. Você pode ali instalar absurdamente dentro do seu segmento, se você quiser, e ainda acrescentar como renda extra. Então, o que foi que eu vi os dois lados? Eu posso dar mentoria para minhas empreendedoras, minhas clientes aqui, minhas mentoradas, e eu também posso usar meu Instagram como rede social para mim ter a minha renda principal ali, que é onde a gente escala ali o tráfego, onde a gente faz escala de produtos digitais e as pessoas não veem. Tem página minha no Instagram que as pessoas compram um produto sem saber que é meu. Olha que bacana. Página estruturada, sem minha foto, só com produtos que eu faço um tráfego, faço um turbinar, bem estruturada e vende sem as pessoas saberem que estão comprando. Muito bom. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quando as vendas, por exemplo, tu fez uma campanha e aí as vendas estão aquecidas, mas a pessoa não está conseguindo fazer essa entrega como deveria, está começando a ter reclamação, porque apesar do teu lead ser bom, você não consegue fazer essa entrega. Tu sabe dizer assim para a gente o que é que emperra essa entrega? É falta de estrutura? O que é que acontece? Se você está com uma estrutura boa no Instagram para vender um produto X e você está com os leads aquecidos, existem duas formas de você converter as vendas desses seus leads que estão aquecidos. Está no ponto de venda. Se você trabalha com o X1, que a gente chama a conversão no X1 é o WhatsApp. Se você tem um WhatsApp já aquecido também para quando o cliente entrou ali na tua estrutura do Instagram, ele viu ali, ele gostou, vou comprar, clicou no link e entrou para você fazer a conversão no X1, que é no WhatsApp. Se você não souber fazer, não tiver uma boa copy de conversão, você não vai vender. Ou você tem uma pessoa para ficar ali, você delega a tarefa, ensina a pessoa a fazer a conversão para você, ou então você vai trabalhar a sua rede social para a pessoa comprar no automático. Um dos dois. E se ele não consegue fazer a entrega? Porque às vezes acontece também do cara prometer muito, né? Ou a mulher promete muito ali no Instagram Isso. e ela não consegue fazer as entregas porque talvez ela não tenha uma estrutura preparada para o tanto de lead que ela conseguiu. Isso acontece também? Acontece, eu vou lhe dizer o porquê também. Conheço pessoas que têm ali uma página bem estruturada, ela tem um produto bom de venda, mas ela não sabe vender. Ela não sabe vender. E aí ela faz aquele volume de venda, o cliente entra ali no WhatsApp da pessoa, entra no link da bio, chama no direct, vai responder depois de uma semana, o cliente morreu ali para aquela rede social, para aquele profissional. Ou então entrou no link, entrou no seu link do WhatsApp, foi para falar com no link da bio, entrou para falar com você no WhatsApp, e você não soube converter ali, entrou um volume de gente, eu não sei o que é que eu faço, tem muita gente para responder. Usa uma automação. Muita gente usa automação hoje. Não pode pagar uma pessoa para ficar ali respondendo, pagar uma pessoa para ficar fazendo a conversão nas pops. Usa automação. Ela vai converter. Mas eu vou lhe dizer, se você for pegar uma automação para usar no seu WhatsApp e ela não estiver bem estruturada com a sua voz, as respostas que o cliente quer, porque tem muita gente que quer responder humanizado, quer que você fale humanizado, mas tem automações que eles ficam ali, você sabendo fazer, colocar as respostas de áudio com a sua voz, já deixar tudo programado para quando o cliente entrar e começar a fazer as perguntas e você ir respondendo no automático ali, ele faz a compra no final. Eu vi muita gente já vendendo assim.
Por exemplo, você lembra algum caso específico empreendedora do digital, que ser mulher no Brasil não é fácil, principalmente quando é mãe, são muitos pratinhos, né? Ela cresceu bastante, mas ela começou a ter um cansaço emocional muito grande dessa situação toda. Tu acha que aí que falta estratégia, falta algum empoderamento emocional? O que que acontece aquela mulher, mesmo que ela pareça estar crescendo, mas ela está sempre muito cansada em relação à entrega dela? Isso também já aconteceu comigo, né? A gente começa a desenvolver um trabalho e a gente começa a ficar sobrecarregada. Conheço também pessoas que são grandes, relatos de amigas minhas também, que, Carol, eu tô aqui dando sangue, fazendo tudo que eu tenho para me fazer, mas eu tô sobrecarregada demais, é muita coisa para me fazer. Existe, o que a gente acabou de conversar também, vou puxar um ganchozinho. Existe também o que eu toco sempre na mesma tecla e falo: se você vai começar um negócio, você tem que estruturar, organizar e saber o que é que você vai precisar, porque uma hora você vai se sobrecarregar. Você vai começar uma base aqui, mas você tem que entender que você tem família, você tem filhos, você tem qualidade de vida, tem a sua saúde, que você se cuida também, vai com a academia. Aí quando você chega, se você não tiver secretária, você tem algumas coisas em casa para fazer, tem que dar atenção ao filho e ao marido. E fora que você também tem que ter o seu horário do seu trabalho, seu momento para você, e se cuidar, ir para o seu salão, fazer suas drenagens, suas massagens, mas você também tem que ter a sua hora para desenvolver o seu trabalho aqui. E a mente da gente fica trabalhando o tempo todo. Sim. Então, se a gente não tiver com o nosso emocional alinhado com o nosso trabalho, a gente não vai conseguir desenvolver. Então, isso aconteceu comigo e eu tive que desacelerar. O que foi que eu fiz? Tenho o meu horário do meu trabalho, mas eu tenho também o meu horário aqui da minha família. Então, eu vou tirar aqui, a partir das 2 horas até 1, 2 horas da manhã, eu fico aqui disponível para o meu trabalho. Porque se eu tenho um trabalho para me fazer e entregar, eu vou logo resolver o que eu tenho para me fazer. Depois eu já vou começar outra coisa. Mas eu tenho amanhã para me resolver minhas coisas. E aquilo que eu resolvi até 2 horas da manhã, da segunda-feira, terça eu estou livre, eu tenho quarta, eu tenho quinta, porque eu já Estruturou tudo direitinho, né? Eu vejo muito assim, muitos clientes do escritório que a gente acompanha, sim, né? Que no marketing, aquele profissional que tem uma estrutura bem elaborada, ele não fica tão sobrecarregado. Lógico, o mundo tá, o estresse está sempre lá em cima, está sempre sendo muito cobrado, digital é tudo muito sim. rápido. Mas quando a gente não tem uma estrutura operacional que acompanha esse crescimento, mais cedo ou mais tarde a tua saúde ela fica realmente comprometida e o próprio negócio também pode acabar estagnando porque ele não vai se sustentar por falta de realmente uma estrutura bacana, né? Sim, eu bloqueei também. Teve uma fase que eu chorava de madrugada porque eu queria desenvolver e a minha mente estava sobrecarregada. E eu bloqueei com muita ideia, a bagagem boa, e eu não conseguia desenvolver o produto, eu não conseguia criar o conteúdo, eu não conseguia aparecer na rede social para falar sobre aquele produto que eu tinha que ia gerar desejo de venda para quem estava me assistindo. Que todo dia as pessoas ficam ali na rede social da gente esperando algo, né? E principalmente quando elas gostam. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer, Senhor? Eu estou travada aqui, eu não consigo desenvolver esse produto. Não, eu vou ter que uma coisa de cada vez. Aí eu peguei aqui por pauta. Primeiro eu vou falar sobre isso daqui, depois eu vou falar sobre isso. Era muito assunto. Então, a gente junta muita coisa na nossa mente, a gente não consegue. Dá o bloqueio total e você não consegue de jeito nenhum. Eu estou lhe falando porque tem uma amiga minha muito próxima que ela explodiu de vendas aí na Shopee. E ela também falou para mim, Carol, chegou uma época que ela bloqueou, ela não conseguia sair do campo, desenvolver muita informação. Então, quando você tem muita informação, você bloqueia, você sobrecarrega, a mente fica pesada. Então, uma coisa de cada vez. Desacelerei. É interessante, tipo assim, a mulher, quando ela procura o digital, na maior parte das vezes, eu acho que qualquer empreendedor que procura, ele está procurando autonomia financeira. Isso. Mas quando então ele quer essa liberdade de ter autonomia, mas quando ele vai para o digital, sem estrutura, sem se preocupar com o operacional de forma organizada, ele acaba virando prisioneiro desse sistema e aquilo que poderia ser bom sobrecarrega ele, né? Sobrecarrega. Demais, demais.
Então, assim, Carol, na tua mentoria que tu tem com as mulheres empreendedoras, que eu acho fantástico teu trabalho, a tua história por ser muito bacana, que quando a gente se conheceu, você contou Sim, a história das confecções e tal. isso. Como é que tu costuma trabalhar essa maturidade emocional dessa pessoa que chega para ti, para tu fazer prestar esse serviço de mentoria, para ela poder lidar com a carga da história de dar certo no digital e também de poder ser julgada a qualquer momento nas redes sociais, porque quando a gente vai para o digital, a gente sofre uma exposição muito grande, É, tanto não só na questão da autoridade que você tem, mas você é criticado, você é curtido, então existe uma infinidade de sensações que você tem que lidar, e se você não tiver uma cabeça muito boa, a coisa afunda. bora falar sobre esse assunto aí que eu gosto. Vamos lá. Primeiro, você tem que estar com o seu emocional maravilhoso. Porque se você não tiver com o emocional bem, você vai cair ali mesmo. Você não vai conseguir mais aparecer. Qualquer palavrinha que você escutar na rede social, você já vai começar a chorar e você não vai conseguir mais desenvolver nada ali. Para as meninas que conversam comigo, que me chamam no direct, que me chamam no WhatsApp, que não são poucas, Carol, eu comecei a aparecer no Instagram depois que eu te conheci, depois que eu comecei a escutar os seus stories. Dentro do seu grupo também, você me dá muita força. Quero lhe conhecer pessoalmente. Eu disse, vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então, a gente nota a força que a gente passa para essas mulheres. E o que foi que eu vi? E o que é que eu falo para elas? Gente, não dê ouvido para ninguém. Não, críticas vai ter demais. Mas você está preocupado com o vizinho por quê? Você tem que saber onde é que você quer chegar. Quantas vezes eu visualizei o que eu estou fazendo hoje? Com você. Quantas vezes eu visualizei? Quantas vezes eu me visualizei palestrando? Quando eu olho, eu tenho um mural dos sonhos. Aí eu botei minha foto lá essa semana, eu palestrando, tive uma palestra agora recente, com as síndicas, né? Síndicas de sucesso. E aí eu coloquei minha foto palestrando e uma foto vizinha que era inspiração, que eu imaginava. Quantas vezes eu queria fazer o que eu estou fazendo hoje, mas o que é que eu precisava fazer para me chegar onde eu estou, e fazer o que eu estou fazendo? Não dar ouvido nem para o vizinho, nem para a direita, nem para a esquerda, eu fazer o que estava no meu coração, o que Deus pediu para mim fazer, o que estava ali no meu propósito. Então, meu propósito de vida é esse: ajudar mulheres, mentorar mulheres, pessoas que querem crescer de forma digital, que querem escalar de forma digital. Tem seu lado profissional também, que isso não vai interromper. Pode ser como renda extra, pode ser como renda principal futuramente, mas que saibam que trabalhar de forma digital gera dinheiro sim. Tem muita gente travada e com medo, mas gera dinheiro sim. E você não dá ouvidos para ninguém. Tu vai fazer isso agora? Não faz agora, não. Tu vai aparecer desse jeito? Gente, não é aparecer de cara lavada, mas faça com o que você tem, do seu jeito. É aos poucos, é sua essência. As pessoas têm que entender que tem ser humano ali atrás. Você não é um robô. Você não está ali mascarado. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Não existe um ser humano perfeito. Perfeito só Deus. Mas você está ali para você vencer, você alcançar seus propósitos, sua qualidade de vida, geográfica, financeira, tudo que você almeja para a sua vida, que seja para você como mulher, crescimento profissional ou para a família, você está ali fazendo honestamente. Com certeza, Carol, não sei se tu tem a sensação que eu tenho, mas geralmente essa pessoa que critica muito, geralmente é aquela pessoa que não tem coragem de ir lá fazer. Ou Então, então tem inveja de exatamente, você. ela não tem coragem de fazer, então é muito cômodo ela ficar no papel do crítico, né? Um crítico, é. Porque assim, tem aquele lado também que muita gente que está ali na internet às vezes sabe menos do que você. O que diferencia você dele, tá? É aquela pessoa que tá fazendo sucesso, foi a coragem que ele teve de começar, De começar. né? É como eu estava Justamente. conversando contigo, a gente quando começou a fazer o podcast, eu não sou formada em comunicação, eu sou advogada. Assim, mas eu gostei do formato da comunicação do podcast, é um bate-papo bacana, eu disse assim, vou, por Mas que que eu não você vou? queria o a mais, né? Você queria. Exatamente. Então, eu procurei me informar, estudar. Então, assim, me joguei. Mas qual é a diferença de mim e para outro colega que tem vontade de fazer e não faz? Porque eu coloquei, É o primeiro né? passo, E você dá o primeiro passo, os primeiros não são bons, você fica insegura, a câmera assusta, Isso né? depois vai Então, o melhorando, né? microfone, você tem hora que você não sabe onde colocar a mão e tal, mas assim, para você chegar a um nível de excelência, Isso.
você tem que começar. Geralmente você começa pequeno, você começa aos poucos. E assim, quer ir para o digital? Ah, eu quero ir para o digital. Lembra? Vai, porque às vezes tem gente que talvez saiba menos do que você E tá lá, e tá lá, né? O tá lá na digital, frente ele é já. bem democrático. Isso, E se sustenta quem tem realmente base, porque quem não tem, não perdura também, né? Ali. justamente, E é o que você, é o que realmente você falou agora. Quem não fez, tá lá atrás, quem criticou ainda está no mesmo campo, você já deu o primeiro passo, já está lá na frente. E eu tenho exemplos, eu conheço uma pessoa há uns 20 anos, 24 anos mais ou menos, e eu pensava que era amiga. E eu falei que eu ia trabalhar no marketing digital e tudo, e a pessoa dizia para a outra, não sabe nem o que é que está falando, não sabe nem o que é que ela está dizendo. Quando eu comecei a mostrar um pouco minhas evoluções, eu comecei a ver com a pessoa a alegria a não alegria. A pessoa não ficava feliz com a minha felicidade. Então, não era amiga. Então, eu comecei a descartar, sair desse ciclo, afastar as pessoas, e é o que eu vou falar para você agora, que eu ia falar e eu fugi o assunto, mas eu vou falar agora. Eu pedi a Deus para tirar todas as pessoas que não iam somar comigo no mundo digital, que não estavam ali para somar, para prosperar comigo, crescer comigo futuramente. E eu pensava que eu tinha amigos e amigas, né? E Deus tirou todo mundo, não ficou ninguém. E é o que eu sempre falo nas minhas reuniões, para quem eu vou mentorar também, e que eu sempre converso com meu esposo, com a minha família. Deus tirou todo mundo, não deixou ninguém, e me colocou em mesas que hoje eu conheci tanta gente, fiz amizades, parcerias, projetos novos. Então, ele me tirou de um local onde não era para mim, tirou todo mundo que não ia somar comigo e me colocou aonde é a ambiência, né? Nós. Nós. Nós nos conhecemos num grupo, numa reunião de network, né? Sim. O ano passado, não Ano foi, passado Carol? foi. E aí a gente continuou conversando, e estamos aqui Conversando. hoje Olha conversando, batendo aí. esse papo legal. E Coisa é boa. super interessante sobre esse aspecto de você empoderar outras mulheres para que elas realmente elas consigam se inserir no mercado digital. Tem público para as mais variadas coisas, né? Tem sim. E o importante é realmente a pessoa criar essa coragem. E lembra, o marketing digital, ele te traz oportunidade, mas como a gente está falando muito aqui também sobre estrutura, a estrutura, ela dá sustentabilidade, né, Carol? Demais. De forma digital, no Instagram que você está falando, né? É, Se você tiver uma estrutura bem organizada, eu não vou falar de criativos engessados, que não se usa mais hoje. Mas se você tiver uma estrutura com sua qualidade de vida, o seu trabalho, e você souber publicar no Instagram de forma intencional, misturando um pouco de lifestyle ali, com certeza você vai gerar muitos leads, vai gerar parcerias, fechamento de negócios bons ali, com uma estrutura bem organizada. Tem gente que não sabe como é que funciona essa estrutura, né? Então é só me procurar, né, gente? exatamente. Segue a Só me Carol procurar. nas redes sociais, que ela é maravilhosa. E, Carol, como é que a gente identifica outra empreendedora que deixou de estar se aventurando e hoje ela já é realmente uma autoridade ali nas redes sociais? Tu consegue já fazer um checklist para identificar aquela pessoa que já virou autoridade realmente? Sim, quando eu entro numa rede social, ou então eu vejo algum Instagram de algum profissional, embora ele não esteja foi até bom você tocar nesse ponto. Se ele não estiver com a estrutura dele organizada, mas a gente vê ali que tem um profissional com potencial gigantesco, né? E quando a pessoa começa a se posicionar, o que eu foco muito hoje, o que eu observo muito, é quando as pessoas já se posicionam com o que ela já sabe fazer de melhor. E quando ela começa a passar autoridade, quando você tem o seu Instagram, você se posicionou, começou a falar sobre o que você faz e começou a passar autoridade, consequentemente você vai gerar confiança. Então, posicionamento, autoridade e confiança. São os três pilares ali para você fechar o seu público Ela ali deixa de ser aquela empreendedora amadora amadora e passa a assumir um papel de de liderança. liderança, né? Isso. Se você construiu ali um Instagram com autoridade, você vai ver que você realmente vai ter pessoas ali que vão te seguir, você vai se posicionar ali de uma forma profissional, as pessoas vão confiar no seu trabalho, vão fechar negócio com você. Tudo relacionado ali, gente. É o centro ali. A nossa rede social é a nossa vitrine. Como é que a gente vai falar para essa empreendedora? Como é que ela consegue equilibrar os pratinhos do emocional
e, ao mesmo tempo, dar autoridade do crescimento dela no ambiente digital? Qual é a dica que tu dá, assim? Para ela equilibrar, O emocional com o crescimento dela dentro do digital, porque você vai investir e aquilo vai te consumindo se você não estiver bem organizado, né, também. eu acredito hoje que se você tiver um suporte, eu vou falar para você com sinceridade, se você tiver um suporte que vai lhe ajudar ali, porque não é só você trabalhar ali, é o emocional com a sua Com o emocional, com a sua vida com a vida profissional, né? profissional. Se você tem ali a sua rede social, ou então se você tem o seu segmento sobre o que você trabalha, e se você não estiver com o seu emocional alinhado, porque a gente também, a gente até falou no comecinho, Sim, não estiver alinhado com essa base, você tem que ter um suporte, porque você não aguenta fazer tudo. Foi o que eu falei. A gente não aguenta aprender a fazer tudo. delegar, né, as coisas. Delegar Para tarefa você ter uma entrega melhor, você precisa delegar algumas coisas, né? para algumas pessoas. Se for família, pedir a ajuda de alguém da família, ou se você tiver alguma verba para você delegar tarefa para as pessoas que estejam ali trabalhando com você, porque você não vai conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, me diz, então, quais são os comportamentos dessa empreendedora que constrói negócios sustentáveis, daquela que, mesmo tendo talento, já está desistindo. O que é que essa que está desistindo precisa ouvir agora para ela não desistir do digital? Persistência, confiança, credibilidade. Por que que eu falo isso, gente? Mulheres, se você tiver confiança em si, se você tiver acreditar em você, realmente eu falo em acreditar, é na confiança que você tem em você, porque você é uma mulher potência, nós somos mulheres potência. Se você acreditar que você consegue, que você quer fazer aquilo, porque você sente vontade de crescer profissionalmente, ter qualidade de vida geográfica e financeira, coloca o pé na frente, pé direito na frente, vai atrás, não tenha medo de nada, não olhe para a esquerda e nem para a direita, confie em Deus, siga tenha fé, confie em Deus e siga em frente, porque comigo foi desse jeito, eu não tive medo, eu sabia o que é que eu queria. Então, para me chegar onde eu quero chegar ainda, e o que eu fiz para chegar até aqui, eu confio em Deus e segui meu instinto. Eu não olhei para a esquerda nem para a direita, não ouvi críticas, eu não dei ouvido às pessoas que falaram que eu não ia conseguir, quem não acreditou em mim também, eu não dei ouvido a nada, eu só fiz o que eu tinha para me fazer. Investi em conhecimento e fui atrás. Mesmo com vergonha, mesmo com medo, eu quebrei os tabus. Carol, tu já está ali estruturada, a empreendedora digital está ali estruturada. Tu acha importante essa profissional que já está bem estruturada, já está razoavelmente grande no mercado, se acompanhar de profissionais qualificados, como bons advogados, contadores, para você ter realmente estrutura, encorpar o negócio no digital? Com certeza, porque eu vejo hoje muita gente, eu vou até dar um exemplo aqui que vou conversar com você aqui já já. Hum, Eu lanço produtos meus em plataformas digitais, mas a gente tem que saber como é que funciona o pós. Não é só lançar um produto digital, né? Por exemplo, Sim, infoprodutos, o meu foco esse ano é o quê? Mentoria, palestra e infoprodutos. sim. Então, eu quero focar muito nessa parte de infoprodutos que eu quero escalar, triplicar 30 vezes mais o faturamento. Mas o que é que eu quero falar para essas pessoas também que já estão grandes no mercado e não ligam para isso? É entender como é que funciona os produtos que elas vão lançar ali no mercado, que já tem uma estrutura grande sobre a parte da advocacia, qual é o fundamento, né, da parte do advogado nesse segmento, o que é que ele pode fazer para ajudar o profissional ali que não entende, que não sabe como é que funciona. Então, assim, eu indico demais, Filomena aqui, Ah, procurem ela, tá? E invistam no seu negócio, procure, feche negócio com ela, viu, gente? Tá aqui, ó, Filomena Legalmente Digital. Então, Filomena, eu queria até perguntar depois para você como é que funciona essa parte do infoproduto, né? sim, o infoproduto, assim, ele Que a tem gente vários, lança, né, nas tem vários plataformas. cuidados que a pessoa realmente precisa ter, desde a plataforma, estudar as regras dos contratos das plataformas, ver o que se adequa melhor ao teu tipo de infoproduto, ter contratos personalizados com a tua entrega, aquele aluno que vai comprar o teu curso online, Uhum. delimitar como vai ser essa entrega, que tipo de penalidade existe, determinada situação que a pessoa não cumpra, quais são os módulos, como é que vai ser, se vai ter grupo de WhatsApp, se vai ter
comunidade, como vai funcionar, se vai ser usada a imagem do aluno ou não, tudo isso deve ser bem estruturado. Se registrou a marca do curso, se tem um contrato de contrato de adesão com o aluno, ou de coautoria, né, de coprodução, tudo isso o jurídico ele auxilia na hora da formatação do infoproduto. Mas se, por exemplo, eu lanço um produto, tá lá, de forma digital, né? Uma mentoria minha, um treinamento meu, Certo. para empreendedores que querem estruturar a rede social deles, aprender como é que ele coloca ali uma foto profissional, uma bio, estrutura ali o feed dele, destaque, e aí ele compra um treinamento meu. E depois eu vejo um produtor usando um produto meu, ele alterou ali, baixou capa de membros minha e modelou ali e usou. E se eu souber ou se alguém me mandar e eu ver que essa pessoa fez isso, como que se aplica o- a parte do Do direito, Olha, o jurídico? vários aspectos. Primeiro, a gente procura sempre trazer a solução extrajudicial. Ali a gente pode entrar em contato com essa pessoa. Primeiro, a gente deve printar tudo que for cópia para a gente fazer prova, né? Depois, a gente deve notificar extrajudicialmente aquela página que está usando o teu produto, né? Que ela copiou o teu produto porque ela está infringindo os direitos autorais. Aí depois você deve comunicar as plataformas para que retire, e caso a pessoa permaneça utilizando o teu de forma não licenciada, a gente pode mover também uma ação judicial cobrando tanto o dano material como o dano moral, tá? Mas você pode também acionar as plataformas para que a plataforma administradora retire e derrube aquela página, tá? É muito bom, eu não sabia disso aí, porque tem muita informação ainda pequena, assim, que a gente precisa saber, né? São Precisa. detalhes, né? Hoje a internet não é mais terra sem lei, como muitos costumam repetir. Existe legislação, e como a gente conversou antes de começar, eu sempre tenho assim, tá em dúvida do que pode fazer na internet e o que não pode. Se você não pode fazer no offline, provavelmente você não vai poder fazer no online, devido ao alcance ainda ser maior, a responsabilidade é maior. Então, hoje você tem que ter cuidados específicos para se você quer trabalhar no online. Então, o direito, o escritório de advocacia, ele entra dentro da tua estrutura organizacional. Ele faz parte da tua estrutura porque ele vai te trazer esse conforto de ter uma boa consultoria. Se você tem um curso online, pode servir como uma ouvidoria dos seus alunos. Ele vai estruturar as tuas entregas, a parte documental. A pessoa que vai consumir o teu produto vai saber exatamente o que vai receber e você vai poder se programar de forma mais estruturada, porque tem previsibilidade. Não saber sobre isso aí, porque tem muita gente perdida ainda nesse mundo digital com produtos, viu? Claro, tem, é Plataformas que não normal, sabe o que fazer, se acontecer um problema, aí fica leigo no assunto, sem Por saber como exemplo, resolver. e-book é considerado livro, tem Isso. unidade tributária, mas para ter você precisa registrar, para ter ISBN, e assim, tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa faz um curso online e caracteriza como e-book, mas nem sempre. Tem as características para ser considerado e-book. Então, assim, é interessante sim fazer uma consultoria. Ah, eu não tenho dinheiro para advogado. Vai dar o start no teu produto digital, ou no teu serviço digital. Contrata um advogado para fazer uma consultoria inicial, para pelo menos trabalhar os documentos que você vai começar a usar. Sim. E aí você personaliza já de acordo com o teu momento. Pelo menos, mas contrato eu preciso fazer só uma vez? Não, contrato, ele tem que ser revisitado de vez em quando. Mudou a lei, é um sinal de necessidade de mudar o contrato. Muito cliente começa a reclamar de determinadas cláusulas, é outro sinal que seu contrato precisa ser revisitado. Então, assim, tem dificuldade em implementar determinada regra porque não está condizendo com a tua entrega, é outro sinal que a gente precisa revisitar. Então, assim, tem algum ruído de comunicação constante com o aluno ou parceiro, é outro sinal que precisa ser revisitado. Entendi. Então, é isso. A estrutura jurídica é interessante sobre o aspecto da consultoria e da prevenção. Muito bom, muitos pontos importantes aí, viu? Nessa parte de infoproduto, né? Que muita gente desconhece, viu? Exatamente. É bom saber, eu vou até publicar no meu Instagram sobre isso aí, para seguir Olha, você que também, viu? bacana, já gosto. Bom, sim, vamos fechar parceria, viu? Vamos na hora. Então, assim, Carol, adorei bater o papo aqui com você. Espero que Eu que você tenha agradeço. gostado Amei. realmente. A gente aprendeu que posicionamento, o importante é começar. Se você Começar. quero me lançar no digital, comece.
se estruture direitinho, dê o primeiro passo, não tenha medo, ninguém está nem aí para o que você coloca na internet, na verdade, deixe o medo de lado, invista em educação, se cerque de bons profissionais e pé no acelerador, não é? Com certeza, falou tudo aí. Posicionamento, estratégia e confiança. 3 pilares que você precisa ter para você alavancar, desenvolver aí o seu negócio, sua imagem também. A imagem conta muito, a imagem da gente na rede Sim, social, porque a gente, quando chega nos lugares, antes da gente falar, as pessoas já já estão olham para a olhando, é gente. É. verdade. Então, você tem que aprender a se posicionar, cuidar do seu negócio, que é você. Você é a dona do seu negócio, é a sua imagem ali, é o que você está falando e mostrando o tempo todo. Então, você cuide de você, viu, gente? Mulheres, se cuidem, vai se posicionar na rede social, cuida da imagem, olha o que é que precisa ali ser ajustado, mas não tenham medo, seja você, seja a sua essência mesmo, você com a sua essência. Não demonstrem ser uma coisa que vocês não são, uma pessoa que você não é. Seja ali você. Maravilhosa, viu? Para o pessoal que está de casa, aperta aí o sininho, curte bastante, compartilhe, segue a Carol Cordeiro no Instagram, principalmente para você que é mulher, quer ser empreendedora do digital, ela dá várias dicas interessantes, tem uma mentoria fantástica que vale a pena. Carol, muito Que obrigada e agradeço, até viu? a próxima. Até a próxima.